Quinto ano, vamos à nossa correção. Atividade Geografia. Vamos lá? Observe o mapa e circule o número romano correspondente às alternativas e marque uma das opções abaixo. Era o mapa que tinha os continentes e oceanos. A primeira opção dizia: a Ásia limita-se com a América? Essa opção não é verdadeira. A Ásia está bem distante da América, como nós podemos observar aí no planisfério. Segunda opção: o continente americano é banhado apenas pelo Oceano Atlântico? Outra alternativa que não é verdadeira. O continente americano é banhado pelo Oceano Atlântico e pelo Oceano Pacífico. A Oceania é o menor dos continentes? Esta sim é verdadeira. Então você deve circular o número 3, como eu mostrei aqui para vocês. Ó. A próxima opção: o Oceano Índico banha o leste da África? Verdadeiro. A África ela é banhada pelo Oceano Índico a leste e pelo Atlântico a oeste. Quinta opção: o Oceano Glacial Antártico está localizado no hemisfério norte? Esta opção é falsa. Isso porque a Antártida ela está localizada no hemisfério sul. Última opção: o Oceano Pacífico é o maior dos oceanos? Verdadeiro. Tanto que quando a gente observa o globo terrestre, ele vai de um lado a outro. Então, a primeira opção do número 1 você deveria circular a opção 3, 4 e 6. E marcar aqui embaixo a última, que dizia: são corretas, ó, considerando as alternativas acima, estão corretas as alternativas 3, 4 e 6. Número 2, observe o mapa abaixo e observe, para marcar verdadeiro ou falso, né? Neste caso aí, eu coloquei verdadeiro e falso, mas você pode também assinalar com o X. O principal paralelo divide a Terra em dois hemisférios, norte e sul? Verdadeiro. Então, você pode colocar verdadeiro ou você pode simplesmente assinalar do lado. Você pode fazer essas duas opções. O principal paralelo é o Greenwich, falso. Então, você pode deixar ela sem marcar. O meridiano de Greenwich divide a Terra em dois hemisférios, oriental e ocidental? Verdadeiro. Então, você pode colocar V de verdadeiro ou você pode assinalar ela como afirmativa verdadeira. O Brasil está localizado no hemisfério oriental, considerando o meridiano de Greenwich? Essa alternativa ela é falsa, tá? Porque o Brasil, quando a gente considera o meridiano de Greenwich, ele está localizado no hemisfério ocidental. Então, essa opção ela é falsa, você pode deixar sem marcar. E a última é verdadeira, que eu já acabei de comentar com vocês. Então, você pode colocar verdadeiro ou falso, ou você pode assinalar a questão. Pode fazer as duas opções. Número 3, considerando a linha do Equador, em qual hemisfério o Brasil está localizado? Lembra que nós falamos mais cedo que quando a gente considera a linha do Equador, o Brasil está dividido em hemisfério norte e sul. A maior parte do Brasil está no hemisfério sul. Então, resposta do número 3, sul ou hemisfério sul. Observe o mapa do Brasil e responda: qual a capital dos estados brasileiros cortados pela linha do Equador? Nós temos aí 4 estados que são cortados: Amazonas, Amapá, Roraima e Pará. Só que eu não pedi o estado, eu pedi a capital. Então vai ficar Manaus, Macapá, Boa Vista e Belém, como eu deixei aqui para vocês, ó, Manaus, Boa Vista, Macapá e Belém. Letra B. Quais estados, aí sim o nome do estado, quais estados brasileiros são cortados pelo Trópico de Capricórnio? Nós temos 3 estados: Mato Grosso do Sul, tá? Observe que nós temos Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, são estados diferentes.
O que é cortado pelo Trópico de Capricórnio é Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, como eu deixei aqui para vocês, ó, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. No número 5, nós temos defina litoral e bacias hidrográficas. Aí ficaria como resposta: litoral, faixa de terra banhada pelo mar. E bacias hidrográficas são terras banhadas por um rio e seus afluentes. Não deixem de efetuar a correção. O número 6 está assim: qual tipo de clima pode ser identificado pelo número? Aí nós temos o número 1, 3 e 4. Hoje pela manhã, quando eu falei com vocês, mostrei o mapa, eu sinalizei a cor preta, né? Mas o número 4, ele está representado pela cor verde. Era o verde claro, tá? Mas isso é indiferente. Então vamos lá. Eu vou fazer a correção oral do número 6 e do número 6, que tem os números, e da letra A. O número 1 é o clima equatorial. Tá? Equatorial. O número 3 é o clima semiárido. E o número 4 é o subtropical. Então, a gente pode observar aqui, ó, o equatorial, que aí no caso do mapa de vocês está representado pelo número 1. Este aqui, ó, o semiárido e o subtropical, esse aqui em amarelo, tá? Aí eu perguntei na letra A, qual o tipo de clima mais frio do Brasil? Subtropical. Então, só repetindo para vocês. Lá no número 1, equatorial. Número 3, semiárido. E número 4, subtropical. E o clima mais frio do Brasil, subtropical. Continuando na segunda folha, nós temos: observe o mapa da América do Sul e responda: qual é o país mais extenso? Quando eu falo em extensão, estou falando de tamanho. O mais extenso, Brasil. Quais países não se limitam com o Brasil? São 2 que não se limitam, não fazem fronteira com o Brasil: Chile e Equador. Depois nós temos: quais países não são banhados por oceano? Eu já falei hoje pela manhã que a América do Sul é banhada pelo Oceano Atlântico e pelo Pacífico, mas 2 países dessa parte do continente não são banhados por nenhum oceano. Eu estou falando da Bolívia e do Paraguai. Vocês podem observar aqui no mapa, ó, onde eu tenho aqui a Bolívia, ó, a Bolívia, e logo ao lado dela, Paraguai. Eles não são banhados. O oceano está aqui, ó, nessas partes, e eles não são banhados. Continuando. Qual o oceano que banha a América do Sul? A, leste. Aí nós temos a leste o Atlântico e a oeste o Pacífico. E a última pergunta dessa questão: quais países têm como capital? Eu coloquei 3 capitais: Santiago, Buenos Aires e Caracas. São capitais desses países: de Santiago, Chile, Buenos Aires, da Argentina, e Caracas, da Venezuela. Façam a correção direitinho. Observaram que em todos os nomes de países, o nome do oceano, eu utilizei letra maiúscula? Não esqueçam disso. Nomes de países, substantivos próprios são escritos com letra maiúscula. Número 8. O número 8 era para nós observarmos a bacia hidrográfica amazônica. Aí eu perguntei: qual o principal rio desta bacia? Rio Amazonas. Geralmente, o nome da bacia hidrográfica leva o nome do principal rio, tá, gente? Fica aí essa dica. Em qual país da América do Sul nasce o rio Amazonas? Nasce no Peru. Só lembrando para vocês, a bacia hidrográfica amazônica é a maior bacia hidrográfica do mundo. Letra C.
Quando entra em território brasileiro, qual nome recebe o rio Amazonas? Ele recebe o nome de Rio Solimões. Ele vai mudar de nome novamente para se chamar Rio Amazonas quando há o encontro das águas dos Solimões com o Rio Negro. Letra D. O rio Amazonas é um rio de planície ou de planalto? Ele é um rio de planície, inclusive ele é navegável. Rio de planície na letra D. Onde deságua o rio Amazonas? Deságua no Oceano Atlântico. E o próximo era para completar o nome de 3 rios que formavam a bacia amazônica. Eu tinha falado para vocês que não são somente esses 3, né? Esses 3 aí são apenas alguns dos rios. Então você vai completar e vai formar Solimões, Xingu e Madeira. Vamos continuar falando de bacias hidrográficas, mas agora a do Tocantins-Araguaia e a do Rio São Francisco. Então vamos lá. Sobre o principal rio dessas bacias, responda. O Rio São Francisco nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. E onde ele deságua? No Oceano Atlântico. Letra B. As usinas do São Francisco abastecem as regiões Sudeste e Nordeste. Qual o nome das usinas localizadas na região Nordeste? Nós temos 2. A de Sobradinho e a de Paulo Afonso. Ó. Sobradinho e Paulo Afonso. As 2 ficam localizadas na Bahia. A bacia hidrográfica do Tocantins-Araguaia é a maior bacia exclusivamente brasileira. Isso quer dizer que seus rios nascem e desaguam no Brasil. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? Informação verdadeira. Você vai marcar um X. Na bacia do Tocantins-Araguaia está localizada a maior ilha fluvial brasileira. De que ilha estamos falando? Essa informação ela não tem no livro de vocês. Eu deixei aí como fonte de pesquisa. É a Ilha do Bananal. É uma ilha linda. Inclusive, se vocês tiverem curiosidade, podem acessar a imagem na internet para estarem observando. Ilha do Bananal. Ó, Ilha do Bananal. Letra maiúscula, tá, gente? E a letra E? Era para relacionar se era referente aos rios da bacia do Tocantins-Araguaia ou bacia do São Francisco. O seu principal rio nasce na Serra da Canastra, é um rio de planalto. Estamos falando aí da bacia do São Francisco, né? Porque o São Francisco ele nasce na Serra da Canastra, em Minas Gerais. É um rio de planalto, né? Já que nasce na serra. Segunda opção, é um rio navegável. Essa opção aí, eu coloquei e fiquei até aguardando que vocês me fizessem algum questionamento. Nenhum desses rios, nem do Tocantins-Araguaia e nem o Rio São Francisco, nem o Tocantins, nem o Araguaia e nem o São Francisco, eles não são totalmente rios, nem de planalto e nem de planícies. Eles possuem alguns trechos que são navegáveis, porém, eles também são utilizados para a produção de energia elétrica. Então, você vai colocar nessa opção 1 e 2. Por quê? O Rio São Francisco ele tem trechos que ele é navegável. Mas ele não é totalmente navegável, mas ele possui trechos que tem. A mesma coisa acontece com o Rio Tocantins e com o Rio Araguaia. Há trechos deles que são navegáveis, embora sejam rios que tenham nascido em serras. Então você pode colocar 1 e 2. Terceira opção. Seu principal rio serve de demarcação entre os estados da Bahia de Pernambuco, Bahia e Alagoas e Sergipe. Ou seja, quando eu falo de demarcação, estou falando de fronteira, né? De divisas. É o Rio São Francisco. Então, opção 2. E a última, tem como rios principais o Tocantins e o Araguaia. Claro que eu estou falando da bacia do Tocantins-Araguaia. Então, opção 1. Vamos para a nossa última questão? Então, a última questão é a seguinte. A imagem abaixo representa a usina hidrelétrica de Itaipu.
Sobre essa usina, responda. Aí eu vou responder oralmente com vocês. Em que rio essa usina foi construída? Rio Paraná, que é um rio, né, que fica na fronteira do Brasil e do Paraguai. Inclusive, esses países, Brasil e Paraguai, é a resposta da letra B, porque eu perguntei. Essa usina hidrelétrica é uma das maiores usinas do mundo, que pertence a 2 países. Inclusive, por isso, pelo fator dela pertencer a 2 países, ela é chamada de usina hidrelétrica, ela é binacional, ela pertence a 2 países. Quais países? Brasil e Paraguai. Então, número 10, letra A, o rio que essa usina foi construída, Rio Paraná. Letra B, os países ao qual ela pertence, Brasil e Paraguai. Efetuem toda a correção, estudem, porque semana que vem tem a avaliação.